Bom dia, tudo bom com vocês? Hoje, o nosso segundo vídeo Dicas, nós vamos falar sobre músculo, tendão e nervo. Às vezes ocorre uma confusão na hora da gente se expressar sobre essas três estruturas. E é bom que a gente entenda o que cada uma representa, porque isso vai facilitar muito o entendimento diagnóstico e o tratamento para os pacientes. Então, vou tentar explicar de maneira mais simples e básica possível, para facilitar que a gente consiga entender melhor o que são essas três estruturas. O músculo, vocês vão lembrar quando vão no açougue, você compra carne, aquela parte vermelha da carne. Essa é chamada músculo. A parte branca que tem na ponta do músculo é o que a gente chama de tendão. Então, músculo, a parte vermelha da carne, tendão, aquela parte branca que tem na ponta da carne. Quando o músculo se contrai, ou seja, ele diminui de tamanho, ele tensiona a parte branca que está na extremidade, ou seja, se o músculo encurta, a parte branca que está na extremidade, ela se aproxima. Deste jeito que é feito o movimento. Então, quando a gente contrai o músculo, os tendões se aproximam, o de uma extremidade e o da outra, e aí você vai ter o movimento, que é a estrutura que está sendo presa pelo músculo na sua inserção proximal e na sua inserção distal, elas vão se aproximar. Então você consegue fazer o movimento graças à contratura da musculatura, a parte vermelha, e o tensionamento que vai aproximar a parte branca. Porque o tendão, a parte branca, ele não mexe, ele não é distensível, ele é duro. Quando você compra o músculo no açougue, o tendão, aquela parte branca, ela é difícil de mastigar, ela é muito dura, ela é tensa. Então, ela não se distende igual a musculatura. Então, a função do músculo é se contrair para que o tendão seja tracionado e aconteça o movimento. Então, essas duas estruturas estão juntas. Quando a gente fala que a pessoa teve uma ruptura do tendão no ombro, foi essa parte distal do músculo, que é a extremidade branca, que se prende no osso, que rompeu. Não foi o músculo inteiro, foi essa parte. E esse tendão, ele sofre alguns desgastes em função da idade, características familiares, nutrição dele. E ele, com o tempo, ele vai ficando um pouco enfraquecido e pode se romper. A musculatura, quando ela tem uma ruptura, normalmente é por uma distensão, alguma situação desse tipo. Ok? Então, rupturas no meio do músculo são rupturas musculares. Rupturas no tendão são rupturas tendíneas, muito comum na ruptura do manguito rotador, que arrebenta lá a inserção do tendão, onde ele se prende, esse tendão vai rompendo e vai puindo. O nervo, que é uma outra estrutura, que às vezes a pessoa chega no consultório e fala: eu arrebentei meu nervo do ombro. O nervo é uma estrutura que não tem essa função específica de fazer mexer. Ela tem a função de levar o estímulo ao músculo e fazer com que o músculo atue se contraindo. Ou seja, o nervo é um condutor de um estímulo nervoso. Para a gente ter uma noção, é igual a gente recebe energia em casa. Tem a central elétrica, que seria o nosso cérebro, de onde saem os nervos, que esses nervos vão se distribuindo, como vão se ramificando as estruturas elétricas, e cada um chega na sua casa, que seriam os músculos.
Então, esse nervo que chegou na sua casa vai estimular a sua casa, vai estimular o seu músculo e fazer o músculo funcionar. Então, o nervo ele conduz um estímulo elétrico, ok? Então, quando você tem uma lesão no nervo, o músculo para de funcionar, não porque você perdeu o músculo, arrebentou o tendão, mas ele para de funcionar porque parou de chegar energia que vai estimular ele a fazer essa função. Por isso que, às vezes, quando a gente precisa estudar o nervo, a gente solicita um exame chamado eletroneuromiografia, que é um estímulo que vai estudar a condução elétrica no determinado nervo que a gente quer saber ou em um grupo de nervos específicos que a gente quer estudar. Ok? Então, músculo e tendão trabalham juntos, estão lá, são estruturas únicas. E o nervo leva o estímulo para que o músculo funcione. Não tem jeito, como algumas pessoas dizem, deu um nó no meu nervo. O nervo, o músculo e tendão, nenhuma estrutura do nosso organismo, da parte ortopédica, ela consegue se contorcer sobre ela mesma e formar um nó. O que acontece é uma contratura muscular, às vezes, que dá uma sensação de um ovo, de um nódulo, e que a gente chama isso de contratura muscular. E que alguns dizem que deu um nó no nervo, mas não é um nó no nervo, é uma contratura muscular. Ok? Espero que tenha ficado bem entendido para vocês essas três estruturas. Essa foi a segunda videoaula, ou melhor, videodicas, e estarei preparando as próximas. Caso vocês se interessem em enviar alguma pergunta, algum tema sobre o qual queiram saber melhor, estou à disposição para recebê-lo. Um grande abraço e um bom dia para vocês.